esse é o Decide na TV. No programa de hoje traremos a professora Ana Paula Paes Leme falando um pouquinho sobre decisões e inovação aberta. Inovação aberta é um conceito um tanto quanto jovem, né, e gera uma série de dúvidas. Então, para saber um pouquinho mais, fica aí, a gente volta já já. Olá, esse é o Decide na TV, um programa do Núcleo Decide da FEA USP. Hoje estamos aqui com a Ana Paula Paes Leme, que é doutoranda em administração e estuda um pouquinho sobre inovação aberta. Isso, Ana? Isso. E afinal, a inovação aberta é? Então, inovação aberta é um termo que surgiu aí no início desse século, por volta de 2003, com o professor Chesbrough, que é um professor de Berkeley, e ele trouxe uma nova forma de se olhar o processo de inovação com participantes externos à empresa, com o objetivo aí de ganhar eficiência no processo de inovação. E ele trouxe a terminologia, apesar de ter várias críticas aí também falando que isso já se fazia, mas enfim, ele traz de uma forma que facilitou as empresas a pensarem que existe muito conhecimento fora das empresas que não são utilizados e como que a gente consegue trazer esse conhecimento para dentro das empresas ao longo do processo de inovação. Bem, isso veio crescendo aí nesse início de século, com uma quantidade enorme de pesquisas, saindo para várias vertentes aí de oportunidades também de pesquisa e com mais empresas, que já foi um movimento aí já também da década de 90, com mais empresas entrando em processos colaborativos e aí de diversas formas. Então, você falou de inovação aberta, como é a inovação aberta. Eu acho interessante a inovação aberta, mas acho assim, as empresas, elas têm que, de certo modo, se abrir para fora e vão buscar coisas de fora. Como que se dá essa decisão? Que momento que você acha que se dá essa decisão de se abrir? A gente pensar dentro do P&D das grandes empresas, P&D é algo extremamente estratégico, crítico e que tem aí uma perspectiva de ser fechado. Na verdade, ao longo desde o início do século passado, se a gente considerar uma história de como o P&D veio ao longo do tempo, a gente tem uma curva aí de aumento da terceirização, ou seja, tinha mais participação externa, depois com o movimento de internalização da pesquisa e desenvolvimento, com aqueles grandes centros de pesquisa e desenvolvimento, que a gente fala que era lá no alto da montanha, isolada de todo mundo, para um movimento, novamente, de ter gente participando, olhando para o lado de fora e participando aí de outras formas. Sendo uma decisão crítica, não dá para falar que a empresa ela é mais aberta ou ela é menos aberta, o que ela vai abrir. Acho que um dos pontos centrais também do processo de decisão entre entrar em movimentos de colaboração, acho que tem uma perspectiva de poder participar de inovações que estão fora de processos, né, de oportunidades de inovação que estão fora da empresa, que talvez não estejam dentro do circuito principal da empresa, mas pode ser interessante de participar. Daí a gente vê o crescimento dos venture capitals, querendo participar de startups, tal como uma forma, né, de se a inovação acontecer, ele está participando, mas também com outras formas de outros movimentos de inovação que não são somente dentro de pesquisa e desenvolvimento, como por exemplo a gente vê aí empresas no Brasil trabalhando com co-criação com o consumidor. Então, se pensar do ponto de vista da decisão, acho que as pesquisas têm demonstrado que a participação da alta diretoria, da alta gestão no processo de abrir a empresa para o movimento de inovação é fundamental para que o processo para que o projeto aberto ele tenha sucesso, tá? Isso a gente vê tanto em pesquisas como a gente vê aqui no Brasil também isso acontecendo e só funcionando quando a gente tem o apoio da alta diretoria. Entretanto, uma outra questão que vem se verificando da dificuldade das empresas a saberem lidar com parceiros externos no processo de inovação. As empresas elas têm estruturas diferentes, culturas diferentes. Quando você junta, como fazer isso funcionar? Então, tem desde processos de decisão que envolvem um âmbito mais alto, que seria de coordenação da colaboração, antes de entrar o movimento, a prática mesmo do processo, bem como decisões que envolvem a coordenação do projeto, né? Então, aqui a gente tem que pensar em vários níveis de decisão que vão impactar
para que o projeto que é em colaboração, não a inovação, não todo o projeto de inovação da empresa, toda a inovação da empresa, mas alguns projetos que ela decidiu por algum motivo abrir, eles vão precisar de níveis de decisões diferentes dentro da empresa. Desde o nível de coordenação, que vai ser muito mais de governança, né, da gestão de parcerias, como no âmbito do projeto em si, da divisão de tarefas, dos líderes responsáveis, se vai se criar uma estrutura para fazer essa gestão dos relacionamentos, ou se dentro da empresa vai ser uma área específica separada de inovação. Enfim, são várias decisões que vão envolver um projeto de inovação em colaboração e são críticas porque envolve instituições diferentes, culturas diferentes. Agora, você imagina o seguinte, já existe diferença quando a gente fala de empresa com empresa. Agora, quando a gente vai falar de empresa com universidade, empresa com institutos de pesquisa, a gente tem uma diferença cultural ainda maior, né? Cultural, de estrutura, de processos, de profissão, de mentalidade, de formação. Então, é um outro desafio que vem se buscando superar, é como desenhar esses processos para que esse relacionamento, essas alianças, e aí é importante trazer uma reflexão que a literatura de alianças estratégicas, ela tem muito a contribuir. E, na verdade, ela tem uma história muito maior que de inovação aberta. Inclusive, existe essa discussão, mas inovação aberta não deveria trabalhar assim. Acho que a literatura de alianças estratégicas, ela traz já um grande avanço nessa discussão de colaboração e coordenação. E quando se trata de trabalhos em conjunto, que pode contribuir muito com essas questões que, dentro da turma que trabalha em inovação aberta, tem levantado como uma das principais dificuldades, sendo, quando se decide engajar em inovação aberta, uma das principais dificuldades é a relação, a governança, né, dessas parcerias. E são questões críticas que devem ser... A gente tem um exemplo, né, a Auto Latina foi uma... Se a gente for pensar, agora você estava falando, eu estava você vai... relembrando, a Auto Latina foi um exemplo aqui no Brasil, né, de uma parceria entre duas grandes montadoras que em certo momento tiveram que abrir a parte de engenharia, a parte de motor, montagem, né, não tem como as empresas trabalharem em separado, né, mais ou menos isso, mas aí evoluiu para isso que se chama inovação aberta. O que aconteceu, na verdade, que chegou nesse nome, que ele ganhou esse grande boom? Acho que facilitou o entendimento de algo que já existia, enfim, mas facilitou o entendimento de que não dá mais para eu trabalhar isolado dentro do meu laboratório específico. Eu posso trazer essas colaborações externas, e aí eu escolho que parte do projeto que eu vou abrir, se é o projeto como um todo, que são outras decisões, né, que vem também lá naquela discussão do make or buy, mas não é só make or buy, tem uma combinação aí também que é possível, e as empresas estão aprendendo a criar novas formas de interação com outros tipos de parceiro, que não só o fornecedor, talvez não só a universidade, mas em conjunto, e montando aí a sua rede de colaboração, também crescendo aí esse interesse de como que eu trabalho a minha rede de inovação nessa perspectiva. Eu tenho mapeado as possíveis colaborações. Vários agentes, né? Os vários agentes, todo esse ecossistema, quem que pode contribuir, como contribuir e como acessar essas pessoas. E aí tem todo o processo de formação da rede, de construção da rede, depois a performance da rede. E as empresas têm construído aí ferramentas e mecanismos de cuidar desse processo, e que vem evoluindo, sem dúvida, aí ao longo dos anos. Há um tempo atrás eu fui numa reunião em São José dos Campos, no NIT, e tinha uma discussão assim, que era um estudante do ITA, e aí ele falava o seguinte: mas eu vou abrir o meu projeto e as pessoas não vão copiar. Como que funciona isso? Aí, no dia até eu fiquei pensando exatamente sobre isso. Eu falei, né? Aí a pessoa que estava lá falou, é um risco que você corre. É um risco, né? Então, aí eu também acho que a literatura de alianças estratégicas, ela contribui, que ela já traz um longo histórico aí de discussão sobre os comportamentos oportunistas, e a questão da confiança é central
para que um projeto em colaboração aconteça, não tira aí o risco de oportunismo. O que as empresas trabalham para reduzir esse risco de oportunismo e a confiança é na própria construção do contrato, porque existe um contrato de uma forma geral, né? Eu falo, dependendo do tipo de projeto, do tipo de parceiro, tem as características específicas aí de cada tipo de contrato, mas é a questão da governança mesmo, que tem um papel importante nesse processo. Sim, existe o risco de oportunismo, até porque o grau de certeza num projeto de inovação, ele tende a ser alto quanto mais você caminha para um nível de maior disrupção. Então, ao você fazer um contrato que você ainda não sabe o resultado, né, do que vai ser daquela parceria, tem as suas peculiaridades e as suas dificuldades, mas também tem as suas proteções que podem ser construídas. E aí a gente vê modelos de contratos diferentes quando a empresa trabalha com uma outra empresa, uma outra organização com fins lucrativos, ou quando você trabalha com um instituto de pesquisa, ou quando você trabalha com uma universidade. Então, tem tantas questões desse nível maior de governança, como a questão, porque o grande interesse é que o projeto, né, aconteça, tenha viabilidade, seja eficaz e tudo mais. Então, tanto os mecanismos de governança quanto o mecanismo de coordenações do projeto, eles vão ser fundamentais para que o projeto tenha sucesso. E aí você tem níveis de decisão, aí voltando para a questão da decisão, em vários momentos, desde quando você vai escolher qual é o tipo, desde antes, né? Desde quando você vai definir se o projeto vai ser aberto ou não, se você vai fazer tudo dentro de casa, se você vai sempre contratar, ou se vai trazer um modelo de colaboração. Depois, onde que você vai pesquisar, quem são essas entidades, essas pessoas, essas organizações que têm o conhecimento que você precisa. Depois, na formação da parceria, né, que tipo de contrato que você vai considerar, como vão ser as participações, as compensações desse contrato, também são outras decisões nesse nível da governança. E depois a própria performance do projeto. E aí, que vai envolver a questão de as decisões das divisões das tarefas, da estrutura que vai ser criada para que essa aliança com esse projeto em colaboração, que ele aconteça da melhor forma. Enfim, então, ao longo do processo inteiro você tem. Porque eu penso o seguinte, empresas diferentes, quando elas colaboram, você pode ter produtos diferentes, né? Então, como você falou, como muitas vezes você não sabe qual vai ser o produto final dessa colaboração, né? Talvez para uma empresa que entre nesse projeto achando que ela não ia ser tão beneficiada, ela acaba sendo mais beneficiada do que a outra empresa. Uhum. Isso pode acontecer, pode ter produtos diferentes e que vão agir de maneiras diferentes para cada empresa. Acho que quando elas entram na parceria, existe uma expectativa, né, do que vai ser o resultado daquele projeto. Enfim, já existe uma entrega. Mas as entregas podem ser diferentes, por exemplo, do que você falou, de empresas de organizações, de entidades com características diferentes. Então, por exemplo, para uma universidade e para uma empresa, os produtos daquele processo os interesses são diferentes, os objetivos são diferentes. Então, você imagina o seguinte, quando os interesses e os objetivos estão alinhados, já é difícil. Quando a gente trabalha com características diferentes, então esse processo inicial, ele vai ser fundamental para que o projeto tenha sucesso. Para uma universidade, talvez pode ser a própria participação da patente, mas se for o caso de patente, ou a própria publicação, né, dali a entrega daquilo em termos de conhecimento. Para a empresa, ela quer o produto final comercialmente viável para ela ter o retorno financeiro daquele investimento que ela fez. Então, vamos ter aqui, né, conciliar esses interesses diferentes, talvez muito de timing diferente. E aí, quando a gente fala, talvez, de universidade com empresa, tem essa diferença cultural até, né, expectativa diferente do desenvolvimento do projeto. Então, um dos caminhos aí para que o processo de decisão contribui para o projeto, para o resultado final do projeto, é que esse momento, em todas as etapas, tenha muita clareza de todas as incertezas e pensar nos anques, né, dos desconhecidos, para que se possa cobrir
o máximo de variáveis possíveis e ajudar que esse projeto em parceria tenha sucesso. Tá, e assim, na experiência, no que você leu, no que você pesquisou até agora, você acha que esses projetos eles tendem a ser mais rápidos? Ou eles trazem resultados mais rápidos? Ou o resultado é o mesmo? Talvez não seja velocidade, mas seja qualidade? Então, a literatura de alianças estratégicas, ela já traz aí muita né, crítica, já muitos estudos falando que quando você trabalha em parceria, muitas vezes o projeto é mais lento, é mais demorado, tem mais problemas, mas isso já é sabido, né? Por outro lado, quando o professor Chesbro trouxe a questão da inovação aberta, ele fala de ganho de eficiência, porque você pode utilizar de processos, por exemplo, dentro da empresa ela tem uma série de projetos de pesquisa e desenvolvimento que não vai para o mercado, mas ela já investiu um montão, já fez um monte de trabalho, que uma parte está ali na prateleira. A outra empresa que pode ter interesse, ela não vai desenvolver tudo ali dentro, vai reinventar a roda sozinha. Então ela já parte de algo desenvolvido. Então não é o projeto começa do zero em colaboração. Ele pode também, através de licenças, avançar mais rapidamente. Então varia muito, né, do tipo do projeto, enfim, da forma de inovação, de aliança escolhida, na forma de inovação aberta escolhida. Eu lembrei daquele caso que a gente sempre usa para dar aula, da Xerox, que tinha uma série de produtos lá dentro e que eles acabavam sendo subaproveitados, né? Então, nesse caso, uma empresa pode aproveitar os produtos que já estão desenvolvidos por aquela empresa, né? E agregar alguma coisa nova, né? Isso. Então, por exemplo, para a Xerox, não foi dentro, não que um projeto que ela desenvolveu não seja viável, mas não está dentro da perspectiva estratégica dela, do escopo de negócio, enfim, saiu dali sai uma oportunidade. Por que não aproveitar esses projetos que estão em prateleiras para ganhar rentabilidade com outra empresa que esteja interessada ou que seja mesmo numa spin-off, enfim. Como rentabilizar essa pesquisa e desenvolvimento que está na prateleira, né? Então é um outro caminho também que a inovação aberta chama atenção, não é que as pessoas não sabiam, ele chama atenção para isso. Opa, tem algo aqui que a gente pode dar eficiência dentro de pesquisa e desenvolvimento. Os custos de pesquisa, os investimentos em pesquisa e desenvolvimento, eles não caíram, ao contrário, eles são crescentes, né? Mas o desafio para a inovação, ele é permanente e as empresas estão buscando como ganhar eficiência para conseguir concorrer aí com produtos com ciclos de vidas mais curtos. Aproveitar o que se investe da melhor maneira possível, né? Tá bom, você queria deixar mais alguma coisa? Queria fazer algum comentário sobre sobre a sua tese, né, que está em cima que é em cima desse assunto? Eu acho que para a comunidade acadêmica, acho que tem muito a se pesquisar dentro de inovação aberta, dentro de inovação, dentro de alianças, e para o pessoal já de mercado, acho que é um tema que já vem sendo discutido há algum tempo, existem muitas oportunidades, a gente vê movimentos aí de empreendedorismo crescendo com apoio de grandes empresas, alguns movimentos aqui no Brasil, inclusive nascendo no Brasil, de trazer as startups para perto das empresas, que não deixam de ser uma forma de abrir, avançar e discutir aí muito mais vezes ideias, às vezes dentro de projetos mais avançados. Mas trazer aí que a gente tem uma oportunidade grande de pesquisa dentro dessa área e que parece ter sido interessante porque o volume de pesquisa tem crescido bastante e quem precisar de ajuda nesse sentido eu estou à disposição. Vai disponibilizar o seu e-mail da Ana e queria agradecer a Ana Paula e dizer para você o seguinte, para saber mais sobre o Núcleo Decide, ver outros programas, por favor acesse www.nucleodecide.com.br. Obrigado, Ana. Tchau. Essa foi a Ana Paula Paes Leme, falando um pouquinho sobre decisões em inovação aberta. Assista os próximos programas para ver novos entrevistados e novos pesquisadores. Até lá, obrigado.